Estou fazendo uma organização, uma limpeza aqui no meu laboratório e eu tenho esse equipamento aqui, que eu mesmo fiz, juntando peças de sucata, que é uma fonte de bancada para trabalhar com reparo. Eu vou mostrar uns detalhes dela. Na época eu não tinha condições de comprar uma fonte ajustável, uma fonte própria para isso, né? Então eu mesmo fiz, utilizando aqui peças de central, de computador, utilizando componentes de sucata. Eu mesmo produzi essa fonte que me ajudou por muito tempo. Mas agora está na hora dela descansar. Deixa eu mostrar os detalhes aqui, como é que eu fiz essa solução técnica alternativa. Eu usei uma carcaça de uma central telefônica Intelbras antiga que ia para sucata. Então usei a carcaça, usei alguns plugzinhos aqui para fazer a parte de conector. Como fonte principal usei essa fonte ATX, que é uma fonte de computador, uma fonte real, que está bem empoeirada, o tamanho do cooler dela aqui, uma fonte bem boa. E com essa fonte eu já tinha alguns valores de tensão, 3,3, 5 volts, 12 volts e menos 12. Então só aqui eu já tinha todas essas 4 tensões e até mesmo uma fonte assimétrica. Olha só que legal. E os GNDs, que são os negativos, né? Porém faltava ainda uma tensão ajustável, que aqui não tem. Aí, utilizando um transformador, que é de 24 volts, 2 amperes, eu fiz a retificação aqui usando diodos e filtro, usei plaquinhas perfuradas mesmo, burnerzinhos de placa, de interfone, e essa outra placa eu fiz o circuito eletrônico para ajuste, utilizando o LM317. Aqui eu usei 3 para compensar a corrente, né, porque para não aquecer muito, um dissipador de calor, um LM7805 para alimentar esse display que eu comprei da China e um coolerzinho, então tinha 5 volts fixo, e aqui eu fazia a tensão ajustável. Um resistor shunt de desvio, que era para medir a corrente e a potência que aparece aqui. E aqui é o controle da minha fonte ajustável, então eu vario a tensão do mínimo, que é 1,25, ao máximo, que é 24 volts vezes raiz de 2, né? E aqui eu fazia um ajuste fino, bem fino, menos de 1 volts, em milivolts. E aqui eu tinha a saída. E para deixar os GNDs comuns, eu instalei essa chavezinha aqui, ó. Então eu poderia deixar funcionando de forma individual. E aqui eu deixava os GNDs comuns. E aqui eu ligo e desligo a fonte ATX. E aqui eu ligo e desligo a fonte ajustável. E aqui tá os burnerzinhos. Usei um acrílico de um monitor de computador, que não deu conserto. Ele tem esse acrílico atrás da tela, para não deixar direto aqui nessa carcaça de metal dessa central Intelbras. E dentro disso aqui, ó, tá toda a parte de conexão, a gambiarra. Aqui ficou a parte que ninguém vê. Olha só como é que tá a fiação. Toda conectada aqui. Ainda sobrou fiozinhos, eu enrolei e deixei aqui, ó. E ficou assim pelo lado de dentro. É um PBX 10040, bem antigo. Metal pesado. Enfim, me ajudou muito. Porém, agora ela vai para descarte porque está só ocupando espaço aqui e juntando poeira. Nunca mais utilizei ela. Aí eu vou pegar isso aqui e vou desmontar. Muitas vezes a gente tem que inventar a solução, né? Eu não tinha condições financeiras de comprar uma. E me ajudou a ganhar bastante dinheiro essa fonte velha, que até dá pena de desmontar. Dava para ficar como uma relíquia. Mas eu vou descartar ela. Não adianta ficar com isso aqui criando pó.